Bom dia, alunos do nono ano. Hoje nós vamos estudar o governo de Juscelino Kubitschek e algumas transformações do início da década de 60. Nas eleições presidenciais de 1955, os brasileiros elegeram Juscelino Kubitschek, que se destacou nas campanhas eleitorais com um discurso de modernização e crescimento econômico para o Brasil. JK, como ficou conhecido, apoiou-se no slogan que embalou sua campanha: fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, os 5 anos que durariam seu mandato presidencial. A promessa era modernizar o Brasil, superando o que JK considerava o atraso dos anos anteriores. Mas como colocar em prática essa proposta de desenvolvimento de forma rápida? Os projetos para acelerar o crescimento econômico do Brasil foram expressos no Plano de Metas. Esse documento reunia 31 objetivos que o país deveria alcançar em setores chaves para o desenvolvimento econômico e a modernização da produção. Os principais investimentos deveriam atender, sobretudo, a 5 áreas. Primeiro, a produção e distribuição de energia. Segundo, modernização do transporte. Terceiro, produção de alimentos. Quarto, desenvolvimento da indústria de base. E quinto, a ampliação da oferta de educação. E, de fato, durante a gestão de JK, muitas das metas foram alcançadas. Houve expansão e complexificação na indústria do Brasil. E também foram construídas usinas hidrelétricas, como a usina de Furnas. Um grande salto foi percebido principalmente na indústria automobilística. O incentivo fiscal concedido pelo governo federal atraiu várias montadoras de automóveis para o país. Essa nascente indústria incentivou ainda a produção e o consumo de diferentes produtos, como pneus e combustível. Outro resultado dessa política de incentivo à indústria automobilística foi o investimento privilegiado em estradas de rodagem para o transporte de pessoas e principalmente de mercadorias. As rodovias pavimentadas ou construídas durante esse período possibilitaram uma maior circulação de pessoas entre cidades litorâneas e do interior, dinamizando a economia do país. O período entre 1956 e 1960 foi marcado ainda pelo grande crescimento das indústrias de bens de consumo no Brasil, muitas delas estrangeiras. Essa produção, agora em território nacional, fez com que o preço de objetos como carros e eletrodomésticos ficasse mais acessível. A incorporação desses produtos à vida dos brasileiros modificou hábitos, sobretudo nas famílias das classes alta e média do país, consolidando o que chamamos de sociedade de consumo. Essa política de incentivo ao desenvolvimento da indústria nacional, com o apoio de empréstimos e investimentos estrangeiros, se distanciava em parte das propostas nacionalistas que marcaram o governo de Getúlio Vargas. Mantinha-se a proposta nacionalista, mas de maneira que privilegiasse o desenvolvimento econômico da nação. Ainda hoje, essa política é chamada de nacional-desenvolvimentismo. Indústrias de outros setores também tiveram enorme crescimento. Esse panorama de altos índices de crescimento econômico e de um clima geral de otimismo fez com que o final da década de 1950 fosse chamado de Anos Dourados. No entanto, nem todos os itens do plano de metas obtiveram tanto êxito. Além disso, a estratégia de internacionalização da economia brasileira, ou seja, a abertura para a entrada de investimentos estrangeiros e a política de buscar empréstimos internacionais aumentaram rapidamente a dívida externa no país. Nesse quadro de entrada de capitais no Brasil e de ampliação do consumo, houve um grande salto na inflação. Passou de cerca de 15% ao ano no início da gestão de JK para quase 50% no ano de 1961. Ainda que o PIB do Brasil tenha crescido de forma acelerada, o salto econômico e industrial do país na segunda metade da década de 1950 não significou melhores condições de vida para toda a sociedade brasileira. No final do governo de Juscelino, as críticas ao presidente se disseminaram pelo país, inclusive com manifestações populares nas ruas.
Vimos que a participação do capital estrangeiro foi fundamental para o crescimento econômico que o país experimentou na segunda metade da década de 1960. Com as indústrias que se instalaram no Brasil, vieram mais do que os produtos mais acessíveis. Elas também trouxeram para os brasileiros um modo de vida baseado no consumo e em inúmeras influências culturais estrangeiras, sobretudo norte-americanas. Mais residências passaram a ter geladeiras e aumentou o consumo de produtos industrializados, como comidas enlatadas. Aparelhos de rádio e televisão também se tornaram mais acessíveis, e sua programação trazia aos brasileiros músicas, filmes e programas de auditório famosos nos Estados Unidos. O crescimento industrial teve ainda outra consequência. Como a maior parte das indústrias se instalou nos grandes centros urbanos do país, houve grande deslocamento de pessoas das áreas rurais e das cidades de pequeno porte para as grandes cidades. Esse movimento, chamado êxodo rural, contribuiu para dar nova identidade à sociedade brasileira. Em 1950, cerca de 36% da população do país vivia em áreas urbanas. Em 1960, já nos anos finais do governo de JK, esse número passou para 45%. Esse quadro alterava não apenas a distribuição das pessoas pelo país, mas também os hábitos e os elementos culturais. Por exemplo, mais pessoas vivendo em áreas urbanas significava, além de mais mão de obra para o crescente parque industrial, mais pessoas para consumir o que era produzido. Um dos pontos mais importantes da gestão de JK foi a transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para uma nova cidade a ser construída na parte central do país. Brasília, a nova cidade, foi planejada por dois arquitetos brasileiros, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e buscava representar o símbolo do país moderno que o Brasil almejava ser. Além disso, a construção da nova capital do país tinha como objetivo integrar a região central do país ao litoral e afastar a sede do governo central das áreas mais tensas de mobilização popular, que eram justamente as cidades mais populosas do Brasil, localizadas na costa atlântica. A construção de uma nova cidade também era parte do projeto de aquecimento na economia do país, atraindo novos investimentos estrangeiros e empresas internacionais, bem como abrindo postos de trabalho para muitos brasileiros. Para que a nova capital do país ficasse pronta a tempo, muito capital e um grande número de técnicos e trabalhadores foram mobilizados. Mesmo assim, muitos opositores de JK não acreditavam que Brasília ficaria pronta a tempo. Para construir a cidade, JK criou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, que tinha a responsabilidade de organizar e pôr em prática o grande empreendimento. Apesar de JK, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa serem os nomes mais lembrados quando se fala da criação da nova capital, os atores principais, as pessoas que de fato construíram Brasília, foram os chamados candangos, trabalhadores de diferentes especialidades ligados à construção civil, recrutados em estados como Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará, etc. Esses trabalhadores, em sua maioria pobres, se mudaram com a família para os arredores da atual cidade de Brasília e garantiram que a nova capital fosse entregue. O processo de construção de Brasília apenas ampliou o movimento de migração de trabalhadores das regiões norte e especialmente nordeste do Brasil para áreas onde havia mais postos de trabalho, em geral, áreas mais urbanizadas e com parques industriais, como as capitais do Sudeste. Esse movimento populacional marcou o país ao longo do século XX, sendo ainda mais marcante em épocas de crise econômica ou problemas naturais, como as prolongadas secas. Marca também o acelerado crescimento da população urbana no país na segunda metade do século.
Como vimos, a sociedade brasileira no início do sé- da, perdão, no início dos anos 1960 apresentava grandes mudanças em relação aos anos 1940. Primeiro, com o fim da ditadura de Vargas em 1945, a democracia se estabeleceu no país e o povo voltou a votar. Segundo, sob o governo JK, o país se abriu aos investimentos estrangeiros e, com isso, aumentou o número de multinacionais, principalmente ligadas à indústria automobilística. Terceiro, intensificou-se a migração das populações de áreas rurais para os centros urbanos, contribuindo para o aumento das populações urbanas do país. Quarto, parte considerável dos habitantes dos centros urbanos passou a ter acesso a bens de consumo considerados modernos, como geladeiras, carros, televisões, batedeiras, entre outros. 5. A construção de Brasília e a transferência da capital para a região centro-oeste resultaram na valorização dessa região e no aumento da ocupação do interior do país. No entanto, diversos problemas bastante antigos e característicos do país permaneciam. Por exemplo, a existência de grandes desigualdades sociais e concentração de renda, a dependência de capital estrangeiro e o aumento da dívida externa. As eleições presidenciais de 1960 ficaram marcadas pela derrota do candidato apoiado por JK, o Marechal Henrique Teixeira Lott, demonstrando que, apesar da euforia com o crescimento econômico do Brasil, nos anos anteriores, a população estava insatisfeita com aspectos como o aumento do custo de vida e da pobreza no Brasil. Quem venceu foi o candidato Jânio Quadros. Naquela época, as eleições para presidente e vice-presidente ainda ocorriam separadamente, e o vice-presidente eleito era da oposição, João Goulart, ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. A gestão de Jânio Quadros durou pouco mais de 7 meses e, apesar de breve, foi marcada por uma série de medidas consideradas extravagantes. O presidente proibiu o uso de biquínis nas praias brasileiras, as brigas de galo, bastante comuns no país, e o uso de lança-perfume no carnaval. Mudou regras do concurso de beleza, entre outras. Elas são consideradas extravagantes porque são medidas pouco usuais para um presidente e não tinham fundamento político. Essas iniciativas, que foram realizadas sem consulta aos líderes de seu partido no Congresso, fizeram com que a UDN, partido que o apoiou durante as eleições, deixasse de apoiá-lo. Com relação à política externa, ainda era tempo de Guerra Fria, durante o qual o Brasil se alinhou política e economicamente aos Estados Unidos. Jânio Quadros pretendia que o país se tornasse independente dessas potências. Para mostrar essa política, defendia que o país deveria reatar relações diplomáticas com a União Soviética comunista. Mandou o vice-presidente e um grupo de diplomatas que visitassem a China, também comunista, para estabelecer relações comerciais, e condecorou Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, que ocorreu em 1959, e estabeleceu o primeiro regime socialista na América Latina. Essas atitudes não foram bem vistas nem pelos Estados Unidos, nem pelas elites brasileiras, que tinham aversão ao comunismo. Internamente, tentando controlar a inflação, procurou reduzir os gastos públicos. Para isso, cortou os subsídios para a importação de trigo e petróleo e fez o pão e os combustíveis dobrarem de preço. Isolado politicamente, sem o apoio de seu partido e sem o apoio do Congresso, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente em agosto. Alguns historiadores acreditam que ele fez isso esperando que o povo e o Congresso exigissem seu retorno, o que não ocorreu. Outra hipótese tem a ver com o receio das elites e dos militares em relação ao comunismo. Jânio esperava que, diante da possibilidade de seu vice, Jango,
assumir a presidência, as elites e os militares impedissem sua renúncia, o que também não aconteceu. Com a renúncia de Quadros, a Constituição previa que seu vice assumisse a presidência. Jango, como era mais conhecido João Goulart, era bastante popular entre os trabalhadores, principalmente em virtude de sua atuação como ministro do Trabalho de Vargas e responsável pelo aumento de 100% do salário mínimo em 1953. Todavia, alguns setores mais conservadores da sociedade brasileira se mobilizaram para impedir a posse dele, que no momento da renúncia de Jânio Quadros estava na China. Esses grupos conservadores, entre os quais podemos citar as elites e alguns setores das Forças Armadas, temiam que com Jango os comunistas pudessem chegar ao poder. O então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado de Jango, imediatamente deu início a uma campanha defendendo a posse do vice de Quadros na chamada Campanha da Legalidade, ocorrida ainda em 1961. Brizola defendia a legalidade e a importância da posse de Jango e conquistou o apoio de populares e alguns políticos. Diante dessa situação de impasse, o sistema de governo brasileiro foi mudado do presidencialismo para o parlamentarismo. Os militares e os grupos contrários à posse de Jango pretendiam, com isso, reduzir os poderes do presidente. A solução foi aceita e, com a posse de Jango, Tancredo Neves se tornou o primeiro-ministro do Brasil. João Goulart assumiu o cargo de presidente no dia 7 de setembro de 1961. Seu governo foi dividido em duas fases. Entre 1961 e 1962 foi marcado pelo parlamentarismo, período em que teve seus poderes reduzidos, e entre 1963 e 1964 pelo presidencialismo. Mas como o presidencialismo voltou? A medida que instaurou o parlamentarismo em 1966 previa a realização de um plebiscito, isto é, uma consulta popular para definir o sistema de governo brasileiro em 1965. Entre os apoiadores de Jango, como políticos do PTB e sindicatos, teve início uma campanha pela antecipação do plebiscito. Realizado em janeiro de 1963, com mais de 77% dos votos, a população brasileira negou o parlamentarismo e optou pela volta do presidencialismo. O governo Jango lançou as reformas de base, um conjunto de medidas em diferentes áreas: educacional, agrária, tributária, eleitoral, administrativa e fiscal. As reformas de base previam, por exemplo, incentivo à aquisição de casa própria entre os grupos menos privilegiados nas cidades, o direito de voto a analfabetos e baixos postos das Forças Armadas, como soldados, cabos e sargentos, que ainda permaneciam sem esse direito político. A nacionalização de empresas de serviços públicos, de frigoríficos e da indústria farmacêutica, o aumento de vagas nas universidades e o controle e a diminuição da remessa de lucros para o exterior pelas empresas estrangeiras. Um dos pontos que mais gerava polêmica era a reforma agrária, que previa a distribuição de terras improdutivas a milhões de trabalhadores rurais, a fim de acabar com os conflitos no campo e promover justiça social. Os grandes proprietários de terra exigiam o pagamento imediato de indenização em dinheiro, mas o governo, sem recursos para tanto, propunha o pagamento parcelado. Sem apoio no Congresso, Jango optou por iniciar as reformas por meio de decretos, anunciados em comícios, mostrando o enorme apoio popular a essas medidas. No dia 13 de março de 1964, ocorreu o primeiro desses comícios, na cidade do Rio de Janeiro. Como você pode perceber, as reformas de base não buscavam mudar o Brasil para um regime comunista. O objetivo era diminuir as desigualdades sociais, para incentivar o desenvolvimento e a modernização do capitalismo no país. O governo defendia que, por exemplo, com mais pessoas com acesso ao trabalho e ao dinheiro,
a produção industrial seria impulsionada, o que favoreceria também a burguesia industrial. Entretanto, o medo do comunismo, incentivado por anos de forte propaganda, principalmente durante a Guerra Fria, sondava as elites brasileiras. As críticas e as inseguranças em relação ao governo de Jango conduziram a um impasse político que culminou com um golpe de Estado. Na noite do dia 31 de março para a manhã do dia 1º de abril de 1964, lideranças militares tomaram o poder. Bom, a gente vai terminar a aula aqui nesse ponto do início do golpe militar no Brasil, tá? Como vocês puderam perceber, nós tivemos vários períodos na história do Brasil que foram períodos de ditaduras militares, sempre com o apoio das elites, tá? Mas com certeza no próximo bimestre nós vamos tratar mais detalhadamente desse período de intervenção militar, ok? Vamos agora fazer então uma breve revisão sobre os 3 temas que nós tratamos nesse capítulo, tá? Então, primeiro, esse panorama no Brasil da década de 30. Nós temos, depois de uma crise na sucessão presidencial, Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil em 1930 por meio de um golpe de Estado. Então, toda vez que a gente tem um golpe de Estado, a gente tem uma intervenção militar, um poder que não é democrático e que permaneceu, né? Então, portanto, Getúlio Vargas assume o poder e permanece no poder durante 15 anos. Em 1932, uma rebelião contra o governo partiu de São Paulo. Era a Revolução Constitucionalista, em que se reivindicavam a saída de Vargas do poder e a elaboração de uma nova Constituição para o país. O governo saiu vitorioso do confronto, mas propôs uma nova Constituição em 1934, que, entre outras coisas, confirmava às mulheres o direito ao voto. Depois da Constituição, Vargas foi eleito indiretamente presidente do país, dando início à etapa constitucional do seu governo. Eleições estavam previstas para 1937, mas Getúlio Vargas aproveitou-se de distúrbios internos para chamar outro golpe de Estado e permanecer no poder. O período de 1937 até 1945 do governo Vargas é chamado de Estado Novo. Sobre as medidas políticas da era Vargas, nós temos a política econômica, que foi marcada por forte intervenção estatal com incentivo à industrialização, a política trabalhista, marcada por medidas populistas, entre elas a consolidação das leis de trabalho, a CLT, que assegurou alguns direitos dos trabalhadores. Depois de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo autoritário e centralizador de Vargas perdeu força. Uma união de setores contrários a Vargas e das Forças Armadas levou ao fim dos 15 anos de Vargas no poder. Então, nós temos aí, a partir de Eurico Gaspar Dutra, a chamada Terceira República. Então, Vargas foi substituído por Dutra. A ação mais marcante desse governo foi a implementação do Plano SALT, que previa investimentos nas áreas da saúde, alimentação, transporte e energia. Getúlio Vargas chegou novamente à presidência em 1950, dessa vez por meio de eleições democráticas. Nessa gestão democrática, ele criou a Petrobras e o BNDES. Em desacordo com a oposição e acusado de tentar assassinar seu principal adversário político, Vargas cometeu suicídio em 1954. Nas eleições presidenciais de 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito. Seu governo tinha lema de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, e para isso ele implementou o plano de metas que previa investimentos em setores chaves da economia brasileira. Além disso, destacou-se em seu governo a construção de uma nova capital para o país, Brasília. JK foi substituído por Jânio Quadros, que renunciou após curta permanência no poder. Após algumas agitações, seu vice, João Goulart, assumiu o governo do país. João Goulart, defendia a realização de reformas de base no Brasil, mas seu governo foi considerado
muito aberto ao regime, muito próximo ao regime comunista, e ele foi deposto por um novo golpe militar em 1964, tá? Bom, assim a gente encerra os conteúdos do segundo bimestre. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos chats ou pelo Binóculos, tá bom? Não percam o prazo da pesquisa bimestral e ainda podem enviar a atividade contínua do segundo bimestre, ok? Espero que vocês estejam bem. Até mais. Tchau, tchau.